The Last of Us episódio 7 mostra que nesse mundo pós-apocalíptico a sua primeira vez pode muito bem ser a última, já que um único erro pode levar a consequências irreversíveis. Essa é uma história que está sempre punindo seus personagens por conseguir o que eles querem, né? Isso serve tanto para aumentar as dificuldades da vida que eles vivem, mas principalmente para valorizar a força de espírito desses personagens que aceitam essa inevitabilidade, né, do destino trágico e violento que aguarda por todos eles, mas ainda assim insistem em lutar até o último segundo. Afinal, quando a vida já tem prazo de validade, né, em The Last of Us esse prazo pode ser uma semana, pode ser um dia ou mesmo alguns minutos, o que importa é como esse tempo é vivido, e cada segundo a mais de consciência e companhia é algo extremamente valioso. E como a gente vai ver no final do episódio, o jeito como a Ellie lida com essa inevitabilidade de perdas é super importante para o seu arco de personagem, que vem se desenvolvendo bastante ao longo da série e que alcança um ponto crucial aqui nesse episódio 7. Mas antes de continuar, fica aquele aviso de spoilers desse episódio, né? E fica tranquilo que eu nunca comento nada que venha depois na história do jogo. Vamos lá, esse episódio adapta o DLC Left Behind, que foi um complemento ao jogo principal, né, junto com alguns elementos da história em quadrinhos Sonhos Americanos. E o foco principal é na relação que a Ellie tem com a Riley, uma garota que vivia com ela na escola militar da Fedra e que vai embora para se juntar aos vagalumes que estão guerrilhando ali contra o autoritarismo dominante da Fedra no país. Mas antes de entrar no flashback principal que conta essa história, o episódio gasta alguns minutos mostrando a Ellie cuidando do Joel, que tenta mandar ela embora, né, para ficar com o Tommy, mas a Ellie se recusa e vai lá fazer o que todo jogador de The Last of Us adora fazer, que é abrir 1 milhão de gavetas procurando itens para recuperar o life. Eu gosto bastante da única lágrima que o Joel derrama nessa situação, né? Que não vem da dor física que ele tá sentindo, mas talvez da constatação de que os seus maiores medos do episódio passado se tornaram reais. Tipo, ele não conseguiu nem proteger a si mesmo, né? E agora com certeza ele não vai conseguir proteger a Ellie, principalmente depois de eles finalmente terem se aproximado. E aí, de novo, a série pune os seus personagens por conseguirem o que eles queriam, né? O Joel e a Ellie queriam ter uma relação de verdade um com o outro, mas tinham medo do que poderia acontecer. E aí eles finalmente conseguem isso no final do episódio passado, e o medo se mostra real quase imediatamente. Bom, depois disso a Ellie literalmente abre a porta para o passado e o episódio entra no flashback mostrando a vida dela na escola da Fedra, com destaque para a garota que tenta roubar seu Walkman e que para mim, curiosamente, parece bastante com a Abby, uma das personagens principais do segundo jogo, que vocês ainda vão conhecer, e eu sei que não é ela, mas cara, lembrou. Aliás, em The Last of Us a música sempre complementa a cena, então é super conveniente que a Ellie esteja ouvindo a letra que diz "é uma situação sem esperança", na música do Pearl Jam, né? E talvez essa situação sem esperança seja o que eu tô tentando alcançar. Isso faz total sentido com o jeito meio autodestrutivo da Ellie, né? Que sempre parte pra cima dos outros e se defende atacando primeiro, porque é assim que ela sabe existir nesse mundo. Outro detalhe interessante é como o Walkman representa um apego que a Ellie tem pelos seus objetos pessoais, né? E é claro que nesse mundo tudo é muito escasso, mas isso mostra também a solidão que ela vive, já que a Ellie parece substituir o valor que ela daria às pessoas da sua vida, que praticamente não existem, pelo valor dos objetos que de fato fazem a sua existência ser melhor. Bom, depois disso ela toma uma bronca do que seria o diretor da escola e vai pro quarto com essa ilusão de que a sua vida só teria duas escolhas, né? Ser uma pessoa no chão da hierarquia da Fedra, que vive uma vida miserável, ou se tornar um oficial cheio de regalias que tem o máximo conforto possível nessa situação. Até que surge a Riley e oferece um terceiro caminho, que é o da fuga meio inconsequente de tudo isso, né? E esse é um caminho que a Ellie aceita, mesmo sabendo que isso é um alívio momentâneo para sua dor, já que ela resiste à ideia, né, de abandonar tudo e se juntar aos vagalumes, como a Riley fez. E a partir daí eu gosto como o episódio leva essas duas garotas num passeio divertido, né, cheio de memórias felizes de um mundo que não existe mais, mas o tempo todo essa felicidade que elas estão buscando ali fica sendo cortada por pequenos choques de realidade da vida como ela é mesmo, né, nesse mundo. Isso acontece principalmente no jogo de sedução inocente que tá rolando ali, né? Tipo, tem um clima de algo a mais do que só amizade ali, né? Mas esse flerte juvenil é constantemente sabotado por discussões sobre a natureza autoritária da Fedra, ou então se os vagalumes são ou não terroristas, né? Se a Riley é ou não terrorista. Isso é interessante, né? Mostrar diferentes visões
ideológicas ali da Ellie e da Riley, mas a presença desse tipo de assunto num primeiro encontro amoroso é mais uma prova de que a paixão adolescente em The Last of Us não tem espaço para se desenvolver livre dessa carga pesada. Mas ainda assim é muito fofo como a Ellie tá constantemente sondando a Riley para saber se ela também tá afim dela, né? E principalmente como ela fica completamente desconcertada quando acontece algum tipo de contato físico entre elas. Eu adoro aquela cena da escada rolante, né? Que a Ellie tá fazendo umas palhaçadas ali, daí ela escorrega, cai junto da Riley e fica ali meio sem graça, cara. E quem nunca passou por isso? Coisa que acontece lá no final do passeio e que, de novo, é imediatamente punido pela presença de um infectado que ataca as duas, né? E consegue dar uma mordidinha fatal nelas. E aí vem a mensagem principal que a Riley deixa pra Ellie, né? A de recusar a saída fácil de se matar quando tudo parece perdido e simplesmente continuar lutando até o último segundo. E mesmo que a Ellie tenha de fato perdido a Riley nesse momento, né? Mas ela se apega à memória desses últimos minutos com ela para usar isso como força no presente e lutar pela vida do Joel. Nesse sentido, a gente vê ela costurando o machucado dele, né? Quase como se tentasse dobrar o destino à sua própria vontade, né? Com uma determinação meio sobre-humana que teve a sua origem lá nos últimos momentos que ela viveu com a Riley. E vale dizer, né, pensando na história geral de The Last of Us, é muito interessante como o arco da Ellie vai migrando de uma determinação em salvar para uma determinação em punir. E claro que a gente deixa para discutir isso mais na frente, né? Eu não vou dar detalhes, mas vocês vão perceber. Finalmente, é bem legal como esse episódio conversa com detalhes que apareceram nos episódios passados, né? Tipo a Ellie jogando Mortal Kombat e vendo aquele Fatality da hora lá e violento, que foi justamente o Fatality que ela descreveu pro Joel no episódio 3. Aliás, naquele momento, ela elogia pra caramba a personagem ali, que a gente descobre que tá sendo a personagem controlada pela Riley nesse episódio, né? Então, mais uma prova ali da admiração e de como a Ellie, tipo, realmente gostava da Riley, né? Ela fala, tipo, nossa, essa personagem é demais. E era justamente a personagem que a Riley controlava. Não me peça pra responder o nome, porque eu não jogava Mortal Kombat, então não faço a menor ideia. Mas diz aí nos comentários o que você achou desse episódio de The Last of Us, e eu já peço desculpas por ter demorado um pouco mais em lançar o vídeo, né? Eu tô me recuperando de uma infecção aqui de garganta que me deixou um pouco paralisado nesse final de semana, mas felizmente não é uma infecção por Cordyceps, né? Eu só espero que não tenha nada a ver com essa marca estranha que apareceu no meu braço aqui. Mas eu acho que não.